música. Senhor e mundigo de louvor na cidade do nosso Deus, seu santo monte. Paz do Senhor, irmãos, tudo bem? Tudo certo? Tudo na paz? Como vocês estão? Tudo certo? Que bom, graças a Deus. Estamos aqui iniciando nossa live, escutando esse louvor, né? Grande é o Senhor. Vamos escutar mais um pouquinho? Vitória que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Amém, irmãos. Graças a Deus. Louvado e engrandecido seja o nome do Eterno. Paz do Senhor para todos novamente. Você que está ao vivo aí conosco, da Igreja Adventista da Promessa de Vila Carolina, ou você que por acaso ainda está assistindo esta live nossa, que foi compartilhada, gravada, está na nossa página do YouTube também. A paz do Senhor para você. Esse é mais um dia que o Senhor nos deu, já nesse começo de noite, um dia abençoado que o Senhor sustentou as nossas vidas, o Senhor nos protegeu, apesar de termos passado alguns dias difíceis, neste isolamento devido a essa pandemia. Nossos lares têm se convertido em estúdios de gravação, os nossos computadores e celulares têm sido o templo físico em que nós nos reunimos. Nós continuamos sendo a Igreja de Cristo, onde nós estamos inseridos, estamos localizados, e dessa forma a Igreja do Senhor caminha. Ela continua e nós continuamos o trabalho dessa forma. É imprescindível que nós dissemos aqui que estamos todos com saudades, nós estamos sentindo falta do afago terno de cada irmão, de cada abraço. Ainda durante a semana passada, juntamente com o pastor, quando nós passamos na casa de um irmão ou outro, ainda pelo portão, entregamos as revistas da escola bíblica e fazemos demais trabalhos, foi um grande refrigério, é isso, mas temos certeza que o Senhor está no controle de tudo, que nós, como eu sempre digo, queremos estar perto, mesmo estando longe, ora ouvindo a voz em áudio, ora lendo uma mensagem, ora trocando olhares por um portão, mas nós estamos juntos como a Igreja de Cristo. E nessa nossa quarta-feira, em que nós estamos aqui para orarmos juntos, para refletirmos na palavra do Eterno, nos devocionarmos ao Senhor, eu gostaria que você, juntamente comigo, abrisse a sua Bíblia no livro de 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, nós vamos ler do versículo 16 até o 19. Uma pequena reflexão. 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 16 até o versículo de número 19. Aqui nós vamos encontrar alguns pontos
importantes da nossa relação para com Deus. Da nossa relação para com Deus. A palavra do Eterno nos diz assim: regozijai-vos sempre, orai sem cessar, e em tudo dai graça, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para convosco. Depois o apóstolo Paulo traz algumas recomendações, mas vamos nos ater apenas no versículo 19. Não apagueis o Espírito. Olha que bênção, irmão. Que preceitos são esses explanados por Paulo, né, para as nossas vidas nos dias de hoje? Quais são estes diversos preceitos? O apóstolo Paulo, a partir do capítulo 5, ele começa a trazer uma série de instruções sobre como se dará a vinda repentina do Senhor. Como o Senhor virá buscar a sua igreja. E a partir do versículo de número 12, ele começa a instruir sobre diversos preceitos de como a igreja deve se comportar. Não com relação apenas à vinda de Cristo que será repentina, mas como deve ser a vida do cristão no dia a dia. Como deve ser. E aqui no versículo 16 nós começamos com algo muito importante que fala sobre alegria. Regozijai-vos sempre. Nós devemos primeiramente aprender que a nossa alegria ela deve ser transcendental. Olha só, a alegria aqui descrita, ela não é apenas a presença de coisas boas. Já reparou que nós sentimos facilidade em nos sentirmos bem, de nos sentirmos alegres quando tudo vai bem? Quando tudo vai bem é fácil nós andarmos com um sorriso no rosto. Também essa alegria, esse regozijo aqui descrito, não significa a ausência de coisas ruins. A nossa alegria aqui descrita, em tudo regozijai-vos sempre, significa uma alegria que ela não é circunstancial. A nossa alegria, ela é uma pessoa e não é uma circunstância. A palavra do Eterno nos diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A nossa alegria, ela é Jesus. E o primeiro ponto aqui deste verso, do versículo 16, é uma alegria imperativa. Veja bem, regozijai-vos sempre, ele é incisivo, ele é imperativo. Ser alegre, escute bem, meu irmão, ser alegre é uma ordem. Ser alegre é um mandamento do Senhor. Mas, irmão Jacó, como ser alegre em momentos difíceis? Volto a dizer, nossa alegria é uma pessoa e não é uma circunstância. A alegria deve ser uma marca daquele que é salvo, daquele que é um eleito do Senhor. O evangelho que nós professamos é um evangelho de boas novas, de grande alegria. Como podemos professar um evangelho que é uma boa nova de grande alegria e estarmos tristes? A alegria não é uma opção, mas ela é um mandamento. Existe uma ordem imperativa: alegrai-vos sempre no Senhor. E a segunda parte sobre essa alegria é que ela é ultra circunstancial, como eu disse. Ela não depende de condições externas. A nossa alegria ela não está apoiada em realizações materiais, só na conquista de um emprego, na conquista de um bem, quando tudo vai bem, quando as coisas parecem que competem para o nosso bem, tudo que existe daí fora, tudo que é palpável, está tudo indo bem. Nós não vemos sentido em viver uma vida superficialmente mundana, ou seja, viver buscando uma alegria terrena. Mas a nossa alegria, ela está pautada em Cristo. A nossa alegria está pautada na esperança da nossa salvação. Porque se mesmo tudo vai mal, mesmo se nem minha vida prevalecer, aguardamos acordar no Senhor, na Nova Jerusalém, ressuscitados em Cristo na sua vinda. Eu gostaria de fazer uma pergunta para você que está assistindo nossa live, nosso vídeo. Qual que é o propósito da sua vida? Qual é o seu propósito de vida? Nosso propósito de vida como eleitos do Senhor, ele não está alicerçado no futuro econômico. Hoje as pessoas estão completamente preocupadas
completamente ansiosas com o futuro econômico, não apenas do nosso estado, do nosso município ou até mesmo do nosso país, mas pessoal nosso, como será o nosso futuro econômico devido a essa pandemia? Nós estamos perplexos, mas o nosso propósito de vida não está alicerçado nesse futuro econômico. O nosso propósito de vida ele não está alicerçado num futuro político. Quem vai comandar o Estado ou o Brasil? O nosso propósito de vida ele não está alicerçado em um futuro social ou num futuro tecnológico. Mas o nosso propósito de vida ele está intimamente relacionado com o propósito divino nas nossas vidas. Compartilhe comigo aqui 1 Coríntios 8,6 que diz assim, ó: todavia, para nós há um só Deus, o Pai de quem é tudo e para quem nós vivemos. Para quem nós vivemos. Nós não vivemos para um futuro político, um futuro econômico. Nós não vivemos para que nós venhamos nos realizar materialmente, mas nós vivemos para o nosso Deus, para o sumo propósito da sua vontade. E continua aqui no livro de Coríntios: existe um só Senhor, Jesus Cristo, pelo qual são todas as coisas, e nós por Ele. Se tudo que existe, tudo que você consegue enxergar e sentir, ele foi criado e feito pelo Senhor. E nós existimos. E tudo que nós fazemos é para Deus. Esse é o nosso propósito de vida. Portanto, se alegre no Senhor, porque você faz parte deste propósito macro, deste propósito maior. Versículo 17 diz: orai sem cessar. Irmãos, que preceito maravilhoso é esse? Orar sem cessar não significa você orando durante dia e noite, durante todo o tempo, independente seja mentalmente, ou de joelhos, ou sentado. Não significa uma oração contínua, mas uma pessoa que recorre à oração constantemente. Significa aquela pessoa que quando ela se sente acuada, o seu recurso é a oração. Orar sem cessar. Outro significado desse orar sem cessar significa voltar a fazer constantemente. Manter uma conexão ativa com Deus. Olha só, existem momentos na nossa vida que nós estamos orando sempre. Parece que estamos como Daniel orando várias vezes ao dia, 3, 4 vezes ao dia. Mas existem dias ou tempos em que nós titubeamos e não nos esquecemos, mas deixamos essa prática de lado, deixamos essa devoção de lado. Orar sem cessar é manter uma conexão ativa com Deus. A oração é fundamental. A igreja primitiva, ela priorizou a oração na sua vida. Olha só, nós vemos em diversos versos que ela priorizava a oração, tanto em Lucas como em Atos, mas eu vou ressaltar, sobressair o livro de Atos no capítulo 4, 31, que diz que Pedro e João eles haviam sido presos, e a partir do versículo 31 diz que eles foram soltos e eles começaram a professar algumas palavras e entoar uma oração e voltar o coração, todos que estavam juntos, não era só eles, mas orando ao Senhor. E diz que quando eles terminaram de fazer a oração naquele lugar, o lugar treme e todos ficam cheios do Espírito Santo, e o maior sinal disso foi que eles começaram a anunciar a palavra de Deus com muita ousadia. Veja só a importância da oração, a importância de você se devocionar a Deus em oração diariamente. Lembre-se, em os momentos mais angustiantes da sua vida, nas situações mais carrancudas da sua vida, nas situações mais tenebrosas e obscuras que você possa passar, que existe um Deus que está com os ouvidos atentos a ouvir a sua oração. Não seja tardio em dobrar os seus joelhos e clamar ao Senhor. A igreja precisa ter fome de Deus
E essa fome, através da oração e do jejum, nós precisamos orar. E salve a Deus que durante esses momentos muitas pessoas estão tendo o coração tocado, contrito para a prática do jejum e da oração. Como salvos, irmãos, como eleitos do Senhor, nós devemos aspirar por Deus, nós devemos querer Deus todos os momentos. Nós devemos querer aspirar mais por Deus do que pelas suas bênçãos, querer estar mais próximo do Pai do que do presente que Ele possa nos entregar. Dá para entender? Como salvos nós devemos nos deleitar em ter comunhão com o Pai. É aquele filho que tem o prazer de estar ao lado do seu Pai, que tem o prazer de dialogar com o seu Pai, que tem o prazer de ouvir a voz do seu Pai e prazer de dizer para o seu Pai todos os seus questionamentos, os seus pedidos e seus agradecimentos, suas ações de graça. Nós devemos nos deleitar em ter uma comunhão com Deus. Nós devemos ter fome de Deus. Versículo 18 diz: em tudo dai graça, porque essa é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Dar graças são uma série de atitudes, são agradecimentos, o louvor é uma ação de graça. Ação de graça, graças a Deus, dar graça a Deus é um elemento vital na nossa adoração. Deve ser praticado diariamente. O louvor que nós entoamos ao Senhor, a graça que nós damos para Deus, ele tem um sentido vertical e horizontal. Quando nós olhamos o livro de Efésios, no capítulo 5, nós vamos ver que a instrução é que falem entre vocês com salmos, ou seja, priorize a comunhão, louvem com salmos entre vocês, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. É a conotação vertical e horizontal da adoração. Em tudo dai graça. Não significa dar graça pelo mal moral, ou seja, as coisas que são ruins e erradas. Pelo contrário, é louvar a Deus, sabendo que Ele é poderoso para transformar vales tenebrosos em mananciais. Isso é dar graça em tudo. Ele é poderoso para transformar tudo que é ruim, tudo que é mal em algo bom. Isso é dar graças por tudo. É fazer com que... É entender que Deus pode fazer com que todas as coisas que estão acontecendo, fazer com que elas cooperem para um bem maior. Nós entendemos que Deus trabalha dessa forma. Isso é dar graça, tudo dá graça. Nós devemos achar uma razão para louvar a Deus e agradecer em qualquer situação em que nós estejamos vivendo. E portanto, em todo tempo achar graça pelo que nos sobrevém, porque sabemos que Deus está no controle, que Deus cuida dos seus. Nós sabemos, e você sabe disso talvez mais do que eu, que nem tudo que acontece na nossa vida é bom. Isso é uma verdade dita, professada, que muitos maus nos sobrevêm. Nós não passaremos por essa vida de modo incólume, mas nós vamos sofrer adversidades e aquilo que é mal na nossa vida. Mas nós também, ao mesmo tempo que nós sabemos que o mal nos sobrevém, nós sabemos que Deus trabalha para transformar o mal em bem em nossas vidas. Romanos 8:28, que diz: e sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Aleluia! Não é dar graça pelo sofrimento, dar graça por tudo, não é dar graça pelo sofrimento, mas pela providência generosa de Deus, de transformar o sofrimento em uma fonte de consolo. Meu querido, você consegue ver a ação de Deus em meio ao sofrimento, através da ótica da fé? Será que nós conseguimos ver a mão de Deus, a ação divina em meio ao sofrimento? Em meio às ansiedades da nossa vida diária? Será que nós conseguimos ver a ação de Deus pela ótica da fé em meio à pandemia que nós vivemos? Enxergando e vendo mortes, ficando reclusos dentro dos nossos lares?
Conseguimos enxergar um cuidado de um pai amoroso em meio à carranca situação em que nós estamos vivendo? A palavra de Deus diz que nós precisamos enxergar dessa forma. Dar graça. Em tudo, dar graça. Entendendo que essa situação não foge do controle de Deus. E que Deus está em ação. E Deus está cuidando do seu povo em meio a tudo isso. Por último, verso 19. Não apagueis o Espírito. Vamos ficar só nesses preceitos. O uso da palavra aqui, não apagar o Espírito. Apagar traz a figura de um fogo, né, que seria apagado. E o fogo é o símbolo do Espírito Santo. O fogo, ele fala de pureza, ele fala de poder, ele fala de luz, fala de calor. O fogo, ele ilumina, o fogo, ele aquece, ele purifica e ele se alastra, ele incendeia. Nós apagamos um fogo quando nós removemos o combustível, quando nós tiramos o oxigênio dele. O fogo, ele derrete a dureza dos corações. É através da ação do Espírito Santo. O fogo aqui é simbolizado pelo Espírito Santo. Ele derrete a dureza dos corações. O fogo, ele precisa ser mantido aceso no altar dos nossos corações. Independente se estejamos fisicamente unidos, congregantes num templo físico, ou se estejamos reclusos no nosso lar, não deixe com que a chama do Espírito Santo se apague em seu coração. Não deixe com que a chama do Espírito Santo se apague na sua vida. Não deixe com que esse fogo que ilumina, aquece e purifica, deixe de se alastrar pelos demais corações. Não deixe a chama do Espírito Santo se apagar em seu coração. Essa é a mensagem do apóstolo Paulo. O fogo, ele precisa ser mantido aceso no altar do nosso coração. Nós apagamos o fogo quando nós cedemos ao pecado, ou quando nós deixamos de orar e de obedecer à palavra de Deus. Entendeu como todos esses preceitos estão intimamente ligados? Nós precisamos estar em contínua conexão com Deus. Nós precisamos estar em contínua devoção a Deus, para alimentar a chama do Espírito Santo em nosso coração. Aqui está a importância da devoção diária em Deus, a devoção diária sua para com Deus, essa conexão intermitente entre você, eleito do Senhor, e o seu Criador. Irmãos, depois de todos esses preceitos aqui, o que, sintetizando e concluindo, se alegre no Senhor. Se alegre na certeza da sua salvação. Se alegre porque você não está passando por esses momentos difíceis sozinho. As tristezas vão nos sobrevir, as ansiedades vão nos sobrevir. Mas o apóstolo Paulo nos mostra que nós temos por garantia um Deus. E devido a essa garantia, nós temos que estar sempre alegres no Senhor. Não deixe com que seu coração se abata com a tristeza. Não deixe com que a força das ondas dessa tempestade abalem a fé, as estruturas físicas da sua fé. Mas que tudo isso sirva para fortalecer, sim, as musculaturas da sua fé. Ore, irmãos, ore pela sua vida, ore pela sua família, ore pelo país, ore pela sua igreja, ore pelos ministros, ore pelos políticos, ore por tudo, ore sempre, agradeça ao Senhor. Nós somos tardios em agradecer, mas somos apressados em pedir algo ao Senhor. Então, talvez nós possamos separar um dia de oração apenas para agradecer ao Senhor por ter cuidado de nós e dos nossos. Agradeça ao Senhor com as naturezas dele, e essas naturezas vão prevalecer na sua vida, entendendo que Deus fará de coisas terríveis que nos assolam. Não deixe com que o calor do Espírito Santo, aquele que te move, aquele que serve de combustível para você pregar o Evangelho, para você louvar ao Senhor, para você aconselhar alguém, se apague em seu coração nesses momentos. Irmãos, que Deus abençoe a sua vida. Para isso, nesse momento, eu gostaria de orar com você. Eu gostaria que você, juntamente comigo,
fechasse os teus olhos e você ligasse o seu pensamento no Senhor, para que nós sejamos alegres. Esse Senhor em que é o motivo da nossa alegria. O Deus em que garantiu que quando nós oramos, Ele escuta a nossa oração e está pronto a nos atender. O Deus que nós devemos agradecer porque Ele toma conta dos seus. Mesmo quando tudo vai mal, Ele tem cuidado dos seus. Nós estamos em meio a uma tempestade, mas Deus tem nos feito andar por sobre as águas. Esse Deus, na qual garantiu que o seu Espírito estaria conosco até a consumação dos dias, para que os nossos corações fossem acalorados, serviço de combustível da nossa adoração. Ore comigo, meu querido. Senhor, meu Deus e meu Pai, Eterno Santo de Israel, nós te glorificamos e te exaltamos, ó Deus, porque estamos afastados um dos outros, Senhor, mas estamos agora ligados, porque nós somos um só povo, porque te adoramos, meu Pai, com um único pensamento, Senhor. Senhor, alcance todas as vidas dos meus irmãos queridos. Esteja com eles, ó Senhor, consolando, sendo refrigério em seus corações. Senhor, promove a alegria, Senhor. Nos lembre que a nossa alegria não é uma circunstância, mas é uma pessoa. A nossa alegria se chama Jesus Cristo, aleluia. A nossa esperança se chama Jesus Cristo. A nossa motivação se chama Jesus Cristo. O combustível da nossa fé e da nossa alegria se chama Jesus Cristo. Senhor, esteja conosco, meu Pai. Senhor, renova as esperanças, Senhor. Vem como refrigério. Senhor, nós queremos te agradecer porque o Senhor tem cuidado dos seus. Senhor, nós não estamos em um momento em que as tempestades se cessam, mas o Senhor tem feito nós andarmos sobre as águas. Senhor Jesus Cristo, não apague, Senhor, a chama do Espírito Santo em nosso coração. Que nós possamos cultivá-la, que nós possamos cuidar, meu Pai, para que essa chama continue viva em nossos corações, para que o Senhor fomente em nós o desejo de meditar na sua palavra, o desejo de estar em conexão direta, em oração com o Senhor. Que o Senhor possa fomentar em nós um desejo de nos devocionarmos ao Senhor. Que o Senhor possa fazer com que essa chama do Espírito Santo, mesmo estando agora, meu Pai, reclusos em nossos lares, possa se alastrar por vidas e vidas e casas em que a internet possa alcançar. Deus, que os nossos ministérios possam ser abençoados. Senhor, que os enfermos venham ser curados, que as pessoas venham ser consoladas, que o Senhor venha trazer vida e vida com abundância através da sua palavra e da sua ação. Senhor, esteja conosco, abençoa a nossa igreja, abençoa a todos que nos veem, a todos que estão orando conosco. Senhor, em nome de Jesus, abençoa. É o que nós te pedimos e te agradecemos. Nós te louvamos, ó Senhor, porque Tu és fiel, aleluias. Louvado e engrandecido seja o Senhor. Amém, Senhor. Irmãos, aqui eu me despeço nessa live, mandando um abraço eterno para a sua vida, voltando com aquela mensagem que eu quero estar perto, mesmo estando longe. Que Deus abençoe você, irmão da IAP de Vila Carolina. Que Deus abençoe a sua vida, a sua família. Sei que o Senhor tem cuidado dos seus. Continuamos orando pelos irmãos que estão enfermos. A nossa irmã Carmen, o nosso irmão Leandro, amém? A nossa irmã Irene, a irmã Neuda também, que está meio adoentada. Vamos continuar orando. Coloque lá sempre no nosso grupo o nome. Irmãos, peçam oração, porque nós devemos orar um pelos outros mesmo. Que nós possamos, nas possibilidades individuais de todos, entrarmos em contato com um e com o outro, porque isso faz uma enorme diferença. No mais, irmãos, que Deus abençoe a sua vida, que Deus lhe dê um restinho de semana abençoado, na paz do Senhor Jesus Cristo. Forte abraço e que Deus abençoe a sua vida. E como diz o nosso pastor, até o nosso próximo encontro. Que Deus abençoe.